Oi, pessoal. Oi, pessoal do Face. Vocês estão me vendo? Tá direitinho aí ao vivo? Esperar o Insta. Pronto. Agora estamos no Insta. Bom, deixa eu esperar todo mundo me dar uma notícia aqui pra gente ver se tá passando. Ó, no Insta eu já vi que tá funcionando. Vocês estão me ouvindo aqui no Facebook? Tô só esperando, pessoal. Bom dia. Tô esperando para poder ver se o pessoal do Facebook tá me vendo. Quer dizer, tá me ouvindo. Então, quem tiver aí no Facebook puder mandar uma mensagem falando que tá certinho. E o pessoal do Insta tá ouvindo certinho. Vamos dar um tempinho aqui para ver todo mundo. Esse horário é difícil. Bom dia. Ah, agora tá começando a aparecer. Regiane deu bom dia. Ah, então ótimo. Pessoal do Insta, vamos ver aqui só se o pessoal do Face tá também certinho, que aí eu começo a falar aqui para os dois de uma vez. Enquanto isso, o pessoal do Insta que está aqui, eu vou contar para vocês o seguinte: a gente começa fazendo nos dois, né? Eu vou falar nos dois, no Insta e no Face, depois eu fico só lá no Face. Então, para quem vê que eu saí daqui do Insta, depois é só correr lá pro Face. Esse horário é difícil, né? Mas eu tinha uma sessão rapidinho de manhã, eu tenho outra sessão de tarde. E como é luz natural, eu vou falar sobre luz, como é que eu uso a luz para fotografar, não tinha jeito de eu fazer de noite. Como é que eu vou mostrar a luz, né? Bom, vou esperar mais um minutinho só, que aí dá 3 minutinhos, eu vou esperar para poder ver se no Face tá direitinho também, pessoal. Ei, Célia, e Karine, ei, Jana. Bom, vamos começar, acredito que esteja certinho, e qualquer coisa também no Face fica, fica salvo lá, então acho que não vai ter problema. Bom, hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre luz natural. Eu sou fotógrafa de luz natural. Eu fotografo todas as minhas sessões, tanto newborn. Newborn é 100% luz natural. E o resto das minhas sessões, acompanhamento, gestante, família, são com luz natural. E quando eu preciso, eu dou um suporte. Vou mostrar para vocês o que eu uso de suporte. Bom, o foco é sempre a gente falar sobre newborn aqui, claro, né? A gente está na Associação de Recém-Nascidos. Porém, eu vou estender um tiquinho e vou falar um pouquinho também sobre como que eu trabalho essa questão da luz para meus outros tipos de sessão, tá? À medida que eu for conseguindo também, eu vou lendo as perguntas aqui e vou respondendo. Pois é, Luciana, a Lu tá falando aqui que ela tem dificuldade porque entra muito sol no estúdio. Então, vamos começar a falar por partes. Bom, eu fotografo, eu não tenho estúdio, eu fotografo na casa dos clientes. Então, as minhas sessões são todas uma surpresa. Eu chego na casa do cliente e eu tenho que usar o que eu tenho lá. Alguns clientes me perguntam se eu quero que eles mandem uma foto do local antes, se eles querem, se eu quero ver como é que funciona, se a casa deles vai funcionar. Quando o cliente oferece para poder fazer, para mandar uma foto, né, para poder mostrar como é a casa dele, eu sempre aceito. Mas eu não peço. Eu acho que tem gente que fica sem graça, tem gente que prefere, tipo, que não vai sair de lá de qualquer jeito, não vai ter outro lugar, então é o que tiver. Então eu prefiro não pedir. Mas quando a pessoa me oferece, eu peço sim para poder mandar
uma foto, né? Deixa eu só chegar esse Face para cá um pouquinho, que eu tô falando só pro Insta, peraí. Eu peço sim para eles mandarem uma foto ou alguma coisa da casa para que eu possa saber o que que eu vou. Fabiane está aqui no Face. Então eu vou esperar para poder chegar lá e ver. Então eu chego na casa do cliente e eu tenho que trabalhar com o que eu tenho lá. Eu, particularmente, gente, gosto muito disso. Eu sei que isso é o medo da maior parte dos fotógrafos. Isso me tira da zona de conforto. A verdade é essa. E isso me faz. Eu sou uma pessoa que me entedio muito fácil. Me entedio, assim, de tudo, entendeu? Eu gosto de ter certas dificuldades ou ter que me adaptar. Eu acho que essa questão da casa do cliente ser igual a Fabiana colocou aqui, né, que é uma caixinha de surpresas, eu acho bem, bem legal, assim. Então, isso não me incomoda. Então, pronto, cheguei na casa do cliente. Então, a primeira coisa que eu procuro é o lugar que tem luz. Eu prefiro me adequar no espaço com luz boa do que me adequar num espaço grande com luz ruim. Então, já aconteceu, a 90% das sessões, 95% das minhas sessões de newborn eu faço na sala de visita do cliente. Mas já aconteceu várias vezes de eu chegar, várias não, mas um tanto bom de vezes, de eu chegar e não ter espaço na casa do cliente. Não ter luz na sala, por exemplo. A luz boa ser no quarto do casal. Então, eu já fiz sessão, sim, em cima da cama, e não me tira, assim, eu não fico, isso não me preocupa tanto. Eu sou da seguinte teoria: o cliente que te escolhe para poder fazer a sessão e sabe que você vai na casa dele, ele já subentende que você vai usar o que tiver ali. Eu sou muito transparente com o meu cliente, então eu falo, bom, eu vou fazer na sua casa, o espaço que a gente vai ter é esse, uma coisa ou outra eu não consigo fazer na casa do cliente. Então eu sempre converso muito. O meu contato com o cliente é todo pré-sessão e eu converso muito direto com o cliente. Então meu contato é bem pessoal com ele. Então eu tenho como perguntar. Na véspera a gente conversa no telefone. Então eu consigo dar uma preparada para o meu cliente. Então, por exemplo, o cliente que eu chegar lá e a sessão, normalmente eu gasto 2 horas numa sessão newborn, 2 horas e meia. Vamos pôr 2 horas e meia. O cliente que tem um espaço pequenininho na casa, eu já aviso que a gente vai demorar um pouco mais, porque entre montar um cenário, desmontar o cenário para poder montar outro, né, o set para poder montar outro, acaba que eu gasto um pouco de tempo e com isso a sessão vai ficar um pouquinho mais longa. O que não é um problema. Nada que você converse com o seu cliente dá errado. Pelo menos conversa antecipado, né? Eu tenho essa vivência. Então, cheguei na casa do cliente e vou escolher onde que eu vou fazer as fotos. A gente está falando, a princípio, para quem está chegando agora, a gente está falando da sessão newborn na casa do cliente. Depois eu vou falar um pouquinho do que eu uso de luz e um pouquinho do que eu trabalho ali na pós-produção, como que eu alinho esse estilo, na minha pós-produção, como que eu deixo a minha foto. Muitas vezes as pessoas, sabendo que eu trabalho com luz natural na casa do cliente, colocam assim, Mari, mas a sua foto ela é muito constante, a sua foto é muito... perdi a palavra, como se ela tivesse uma identidade muito igual. Como que você consegue isso indo na casa das pessoas, né? Sabendo que você vai chegar lá e que você pode encontrar coisas diferentes. E eu encontro coisas diferentes. Tá, então eu cheguei na casa do cliente, eu separei aqui para mostrar para vocês como se fosse eu estou na sala aqui de casa. A primeira coisa que eu faço é achar a luz. Qual luz que eu quero? Eu sempre levo um voal. Se um voal é pouco, igual alguém colocou aqui, que entra muita luz no estúdio, entra um sol direto, são várias camadas de voal, ou um tecido branco, leitoso, mais espesso. E daí você vai ter que ir filtrando a luz até você chegar na luz que você quer. Na luz de conforto para você. Então, se uma filtrada só não adianta, você vai colocar duas, vai colocar três. Já aconteceu várias vezes, não uma, várias vezes de eu chegar na casa do cliente e ser a sala ser o lugar que eu vou fazer, e na hora que eu chego na sala, a sala tem um sol de 10 horas da manhã dentro da sala. E aí meu voar só não resolve. Então eu peço, tem um lençol? Me dá um lençol branco? E aí eu vou colocando. Teve casa que eu já usei o meu voal e 2 lençóis. Então, a gente tem que ir filtrando até o momento que a gente achar que está
com a luz que a gente quer. Então, eu chego na casa da cliente, escolho o lugar e, primeira coisa que eu faço, arrasto os móveis. Não tenho preocupação de mexer nos móveis. Não tenho preocupação de falar com o cliente que você vai mexer na casa dele toda para poder achar o lugar. As pessoas estão super esperando isso e são bem tranquilas em relação a isso. Então, eu arrasto sofá, arrasto tudo e não tem, eu não tenho medo de pedir isso. É, Jana, você me perguntou quando tem luz, pouca luz interna. Bom, e nós vamos entrar numa questão que é a seguinte. Quando tem pouca luz interna, eu confio no meu equipamento, tá? É, eu, eu concordo que não é o equipamento que faz o fotógrafo. Não adianta uma pessoa comprar a melhor máquina do mundo e falar que é fotógrafo que vai ter foto boa. Não. Porém, o equipamento em situações que você precisa dele, um equipamento bom vai te garantir. Então, hoje eu trabalho, eu tenho uma Mark IV e eu me garanto com um ISO bem alto na minha Mark IV. Eu uso uma Sigma Art, um 4 de 50 milímetros. É a minha lente de newborn, eu faço as minhas sessões todas com ela. Então, eu tenho uma lente clara e tenho um equipamento que me permite subir o ISO. Então, se eu chego na casa do cliente e tem pouca luz, eu não me preocupo, porque eu sei que eu posso subir meu ISO e vou estar segura ali com a minha câmera. Tá. Então, cheguei. Elanca, sim. Elanca também ajuda muito a difundir a luz. Também é uma boa opção. Alguém perguntou aqui também, ó, quer ver? Ideia dos lençóis, exatamente. Já usei 2 lençóis. Eram 2 lençóis grossos e o meu voal para conseguir tirar a luz. Coloca o lençol é ótimo. Quando tem vidraça verde, senta e chora? Não, Dila. É a hora também que a gente vai contar com o nosso conhecimento técnico. O que eu acho legal da gente entender é como que a gente alia a técnica com o feeling e com o que a gente tem de oferta ali para o momento. Então, por exemplo, o feeling, onde que tem a melhor luz? Eu entendo de luz, eu vou conseguir enxergar a luz, então onde tem a melhor luz? É aqui, então vai ser aqui que eu vou fazer. A técnica. Bom, eu sei que eu preciso de ter uma luz nesse ângulo, eu sei que essa luz aqui vai estourar um pouco, não vai. Eu consigo entender que se eu colocar o meu puff nessa posição, eu vou ter uma luz mais bonita entrando. Isso é uma técnica. E tem a técnica e o domínio do seu equipamento. Então, por exemplo, quando eu chego e tem vidraça verde, na verdade, sabe o que acontece muito? Às vezes eu faço, vou mostrar aqui na minha casa, tem a varanda e o blindex da varanda. Quando é casa, é muito comum esse blindex, porque o prédio, normalmente o vidro é branco, mas é comum esse blindex ser meio verde. Quando o blindex é verde, eu fotografo em Kelvin, eu escolho, né, o meu balance branco, como diz o Petroco, o meu white balance. O meu white balance ele é em Kelvin. Quando acontece ter uma vidraça verde ou azulada ou qualquer outra cor, eu coloco no balance branco automático para poder entender como que a minha câmera está enxergando aquele ambiente. E baseado, por exemplo, se ela está vendo verde, de repente ela ficou muito magenta, eu vou lá no meu Kelvin e controlo para poder chegar naquilo ali. Ou seja, eu regularizo o meu balanço branco de acordo com o que eu vou ter de luz, tá? Mas ainda não ficou perfeito. Gente, pós-produção. Pós-produção. É onde entra novamente o nosso conhecimento técnico. Então, eu sou uma fotógrafa que eu acredito muito no seguinte. Todo mundo que vai mexer com fotografia, todo mundo aqui, quem já recebeu assim, nossa, você é fotógrafa, tô querendo achar alguma coisa para fazer na vida, pensei em comprar uma câmera outro dia para começar a trabalhar com fotografia. Gente, isso mata a gente, né? Todo mundo começou comprando uma câmera e veio mexer com fotografia. Eu comecei assim, vocês começaram assim, mas não é só isso. Tem que ter um dom, tem que ter um olhar, tem que ter uma preparação. Então, eu acredito que para começar tem que ter um desejo real. No sentido assim, alguma coisa que te chama para aquilo ali. Eu não inventei do dia para a noite que eu ia ser fotógrafa. Eu sentia que eu podia trabalhar com aquilo ali e me sentia confortável de alguma coisa que eu tinha, né, enfim, um autoconhecimento que eu tinha. Então, isso me levou para a fotografia. E eu fui aprender a técnica, eu tive que aprender a mexer no meu equipamento, eu fui entender de luz, eu fui entender de luz natural quando eu vi que eu era uma fotógrafa de luz natural, e por aí vai. Então, eu acho que essas coisas elas têm que andar muito alinhadas. Principalmente se você tem que sair todos os dias que você sai para fotografar da sua zona de conforto.
senão você não consegue. Gente, nós estamos falando de luz. Não existe fotografia sem. Seja ela muita luz ou pouca luz, super exposto ou subexposto, não interessa. A luz é que é o nosso carro-chefe. Então, se a gente não souber entender e dominar a luz, seja ela qual a luz a gente escolher, a gente não vai conseguir trabalhar. E para isso a gente precisa ter um conhecimento técnico. Bom, então voltando. Então eu cheguei na casa do cliente e eu vou achar o meu lugar de luz. Se fosse aqui em casa, eu quero mostrar para vocês, eu estou só com o meu puff aqui porque as minhas coisas de newborn ficam todas separadas no escritório, eu tenho um escritório, e eu trouxe só o puff para vocês entenderem. Eu vou colocar o puff no lugar que eu colocaria se fosse aqui em casa. Inclusive, eu já fiz newborn aqui na minha casa. Como eu vou na casa do cliente, eu tenho muita cliente de fora, de cidades perto de Belo Horizonte. Então, eu já fiz, acho que umas 4 ou 5 sessões aqui em casa, porque a cliente teve neném aqui em BH e ficou num flat. Algumas 3 ou 4 ficaram no flat ou em apartamento de suporte aqui na cidade, que é muito pequenininho, não dava para fazer a sessão lá. Então, eu chamei a cliente para vir aqui para casa e fiz. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu escolheria de local aqui em casa para poder fazer a sessão e depois eu volto para poder falar mais um pouquinho. Então, deixa eu ver. Nossa, gente, muito difícil essa gambiarra aqui de telefone. Vou tirar o telefone para poder mostrar, tá? Eu vou virar o telefone e para o pessoal que está aqui no Face eu vou tentar ver. Peraí. Aí. Vocês ficaram dentro do vaso de planta, vocês viram, né? Tô sozinha fazendo a live. Bom. O pacote de memória vive no chão, né, gente? Eu, pelo menos, vivo no chão. Bom, então, aqui na minha casa, eu tenho. Deixa eu virar aqui. Eu tenho a varanda. Eu tenho uma cortina, que no caso eu não uso essa cortina. O pessoal do Face, vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho uma cortina. Essa cortina minha é cinza, então eu não uso. Eu tiro a minha cortina e fecho meu blindex e coloco o voal aqui no meu blindex, tá? E aqui, eu colocaria o meu puff nesta posição. Vocês estão vendo ali nesta posição. Por que eu colocaria nessa posição, gente? Eu tive uma ideia. Peraí que eu vou chamar meu filho para segurar o telefone para mim. Peraí. Quem faz ao vivo, né, gente? Tem que se adequar. Vou chamar o Francisco que ele vai segurar o telefone. Pronto, voltei. Peraí que eu vou virar aqui. O Francisco vai segurar. O que você tem que filmar, mamãe? Tá? Abaixa aqui comigo. Voltei, gente. Lá no Insta o Francisco está segurando o telefone. Bom, então por que eu escolhi? Então aqui a gente tem a cortina, né? E aqui a gente tem o puff. Por que eu colocaria esse puff aqui? Eu tenho a luz natural entrando nesse sentido, tá? Eu quero só a parte da frente do puff. Eu tenho só a parte da frente do puff. Isso. Eu tenho só a parte da frente do puff na luz, tá? Eu gosto de deixar a luz entrando num ângulo que o bebê ficaria neste sentido. Então, a 45 graus, a gente sabe. Então, eu vou tentar colocar de uma forma que essa parte do puff fica no escuro, tá? Então, eu montaria meu puff aqui e difundiria a minha luz aqui. O meu apartamento não é um dos apartamentos mais claros que tem. Ele tem uma varanda, mas a varanda é distante. O vidro da varanda, pode virar para cá. O vidro da varanda ele é grande, ele é marrom, então ainda perde um pouco de luz. Então meu apartamento não é. Mas vocês estão vendo como que ele tem uma luz super direta? Então, para mim é a melhor luz para fotografar. Porque eu tenho um faixa de luz direto, eu tenho uma parte de trás que é bastante escura, e eu consigo posicionar o meu bebê aqui.
tá? Aqui seria o lugar de escolha para o puff, aqui seria o lugar de escolha prop, então se eu tiro o puff e vou montar o prop depois, eu colocaria o meu backdrop aqui no chão, eu colocaria o prop na mesma posição, e se eu quisesse fazer uma foto de cima, eu ia chegar um pouco mais para frente, para pegar uma luz lateral maior aqui no meu bebê e conseguir a iluminação, aquela iluminação com uma luz e sombra um pouco mais marcada. No newborn, gente, é 100% luz natural. Eu nunca usei flash, nunca usei luz contínua, nunca usei nenhum outro tipo de luz nas minhas sessões de newborn. E quando não tem luz, eu confio no meu equipamento que eu posso subir meu ISO. E aí não tem preocupação nenhuma, porque por mais que eu suba meu ISO, mesmo sendo um ambiente pouco iluminado, pouco claro, quando eu subo meu ISO, de dia eu não vou precisar de subir tanto meu ISO. Então eu vou conseguir ter um ISO alto, mas não tanto, e já vou conseguir ter uma exposição boa para as minhas fotos. Tá? Então essa daqui seria a minha escolha para a luz natural. Vocês estão vendo, o pessoal que está ali no Face, acho que eu não estou conseguindo ver. Mas dá para ver bem aqui, ó, a incidência de luz bem aqui. Pensa que essa luz vai estar difundida com voal, como se essa minha cortina fosse, quer ver, ó. Ela é cinza, então ia alterar, mas, ó, se eu puxar essa cortina como se ela fosse um difusor, eu já consigo ter uma luz bem mais difusa. Não seria minha escolha pela cor dela, ela é um lindo cinza, mas se ela fosse um voal, se ela fosse um melanco, se ela fosse um lençol, a luz com certeza estaria super bonita aqui. Eu vou mostrar agora só, porque agora nós vamos encerrar daqui a pouquinho aqui no Insta e vamos continuar ali no Face. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu uso, então, nas minhas outras sessões em casa, que não no borne, só para vocês terem uma ideia. Mas você nunca usa outro tipo de luz, você nunca tem nenhum outro tipo de luz naquela sessão, a não ser a luz natural? No borne, sim, 100%. As outras não. Eu tenho 2 amigos. Primeiro amigo, meu rebatedor. Eu levo para as minhas sessões, principalmente para as minhas sessões externas, eu levo meu rebatedor para que eu consiga usar a luz do sol rebatida. Então, sessão externa. E dentro de casa, eu uso um flash. Então, eu sempre começo as minhas sessões de acompanhamento, de gestante, de família dentro de casa com flash na câmera. E eu uso esse flash rebatido, tá? Mari, mas rebate onde? Na parede, no teto, armário. A parede é verde, o teto é roxo e o armário é de madeira. Eu pego o rebatedor, apoio na parede e rebato na parede. Rebato no rebatedor. Bom, eu vou pegar agora o telefone do meu assistente e vou só ver o que tem de pergunta no Insta, porque agora a gente vai deslogar do Insta e vai continuar ali no Face. Então, eu vou responder no Insta e Face agora juntos e depois eu vou continuar só lá no Face. Oi? Posso falar? Pode falar as perguntas, amor. Tem que falar quem perguntou? Pode, vai falar. Dila Ribeiro Fotografia. Você tem preferência de fotografar pela manhã ou à tarde? Boa, Dila. As minhas sessões de newborn começam sempre às 9h30 da manhã. Se eu tenho que me virar por causa de agenda, essa segunda passada, não ontem, da semana passada e a outra, eu tive 2 newborns segunda-feira, nas 2 anteriores. Eu fiz um de manhã e de tarde. Não é minha preferência, quando eu preciso, eu me adequo. Mas eu sempre começo as minhas sessões de newborn 9h30 na casa do cliente. E se eu tenho 2, igual eu tive 2 semanas atrás, as 2 últimas semanas, eu faço umas 9, eu puxo um pouquinho antes, e uma 1h30. Mônica Magri Fotografia. Oi, você sabe o ISO para quanto? Nossa, isso é difícil, né? A gente é meio medrosa. 2,5? Eu acho que seria um ISO de conforto, assim, sabe? Eu dificilmente passo disso. Acho que 2,5 é o meu ISO de conforto. Se precisar subir um pouquinho mais, 3,200, tá bom. 3,200 talvez seja o máximo que eu já cheguei. Mas normalmente até 2,5, qualquer situação com pouca luz resolve. Lu Aguiar Foto. Meu estúdio pode ter parede amarela clarinha? Lu, para meu board, sinceramente, não. Eu acho super difícil qualquer tipo de interferência, laranja, vermelho, amarelo, no fotografia newborn. Apesar de eu achar lindo sessão newborn, por exemplo, com o próprio amarelo,
Eu acho que dificilmente vocês vão ver uma ou duas vezes na vida, se vocês voltarem no meu feed do Insta, mas eu acho que qualquer tipo de interferência dessas cores, eu acho que ela atrapalha um pouco. Rubens 268. Como fazer a pose de sapinho com segurança do... Ixi, essa não é a live do posicionamento. A gente pode combinar uma outra live no posicionamento, poder falar. As meninas, outras diretoras da associação falaram sobre essa pose outro dia, acho que as meninas da CIS falaram sobre pose de segurança, mas uma coisa eu posso dizer, nunca deixem um bebê sozinho numa pose de sapinho. A pose de sapinho é feita por composição, na pós-produção, no Photoshop. Tá bom? Então, obrigada, amor. Deixa eu virar. Oi, gente. Pronto. Vou voltar todo mundo aqui. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se tem todo mundo. Deixa eu virar o pessoal do Face agora. Aí, pessoal do Face, eu vou ver se tem alguma pergunta aqui no Face. Aí. No Face a Fabiana tá me perguntando. Sim, Fá, eu trabalho sempre com assistente, tá? Eu nunca vou sem assistente para as minhas sessões newborn. Já tem anos e não abro mão. Se eu não tenho assistente, eu remarco a sessão. Bom, acho que é só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí. Vocês viram que bonitinho, olha. Um filho ajudando. Tá, vocês viram? Mandando super bem, ainda pediu para ler as perguntas. Ele tava sem graça, eu só não queria aparecer quando eu fui lá chamar ele. Pronto. Meninas, ó. Eu vou agora ficar só aqui no Face, já estou voltando. Eu vou falar da luz nas outras sessões e um pouquinho de pós-produção no grupo dos associados lá no Face, tá? Pessoal do Insta. Se vocês quiserem, depois, quando eu tiver um tempinho, muitas vezes eu não faço muita live, até na minha página aqui no Insta, porque é correndo, eu não tenho tempo, eu tento postar sempre que eu lembro, mas quem tiver interesse, a gente pode definir um dia para falar, para ter uma conversa, meia horinha, uma vez por semana. Quem gostar da ideia, me chama lá no meu Insta, da Márcia Fotografia, que a gente combina um pouquinho sobre isso. De qualquer forma, essas lives aqui no Insta e no Face da associação estão muito bacanas. A gente sempre falando de coisas do nosso dia a dia, sempre com coisas super pertinentes para a gente que trabalha com fotografia newborn. Então, acho que é uma coisa que vale super a pena. E é super um prazer estar aqui compartilhando, viu? Pessoal do Insta, um beijo. Um beijo para todo mundo aqui do Insta. Peraí. Compartilhei. Pronto. Pronto, pessoal do Face. Deixa eu ajeitar isso aqui. Pronto. O que eu queria trazer aqui para a gente continuar falando um pouquinho disso. Sobre a luz, nas minhas sessões newborn, então vocês viram que não tem mistério. A luz, ela é uma luz natural. Vou falar em luz, essa luz está muito ruim. Deixa eu virar para cá. É uma luz que ela não tem mistério, ela é uma luz natural. Me sinto super confortável usando essa luz, não tenho medo, mas igual, como eu disse, eu confio no meu equipamento e eu acho que a gente precisa sim de ter um equipamento bom para a gente se garantir nessas horas, principalmente quando a gente não tem uma coisa contínua, né? Uma luz, uma certeza de uma luz. Alguém me pediu lá no Insta, eu não sei se a pessoa que pediu agora não lembro, tá aqui também. A minha luz de sessões de acompanhamento e de gestante, quando eu sinto necessidade, eu também subo o ISO quando precisa, também chego até uns 3.200 no máximo,
tenho coragem de mais do que isso, uma bobeira, mas eu não tenho. Em evento, em algum evento que eu fotografo e tudo, eu até chego, sabe? Eu subo um pouquinho mais, mas para as minhas sessões de acompanhamento, de gestante de newborn, realmente eu não gosto. Eu gosto daquela coisa bem sem grão mesmo, então eu prefiro ficar até aí. O flash, gente, ele é uma luzinha de preenchimento ali que a gente acaba usando. Ou então uma luz para fazer o contrário, para ser uma luz mais dura, se eu quiser ter um contraste de luz e sombra um pouco maior. O rebatedor, nas sessões externas, você vai para um parque, para um quintal, alguma coisa assim na casa, né, do cliente, se o cliente tem, eu acho que ele dá uma luz linda, eu acho que ele dá aquela luz bem gostosa, bem focada assim no modelo, e de preferência se você tiver um background escuro, fica muito bonito você usar a luz rebatida, assim, a luz do sol rebatida, né? Isso é prática, eu acho que é muito assim, é uma identidade sua de luz e é prática para você conseguir pegar essa questão de como usar o rebatido. Eu sempre uso o rebatedor do lado prata, já usei do outro lado também, do lado dourado, mas normalmente o lado prata é suficiente, porque se você tem uma luz do sol, você já vai ter uma luz mais quente, e aí você não precisa de aquecer mais ainda. Então eu prefiro usar sempre o rebatedor do lado prata. Falando mais um pouquinho sobre... eu estou vendo as perguntas aqui. Bom dia, Cristina. Bom dia, Sueli. Janes, tem algum truque para aumentar a nitidez das fotos? Não, eu aumento sim a nitidez na pós-produção, mas tudo com parcimônia, porque senão fica falso, igual mexer em claridade, igual mexer em redução de ruído, também funciona para nitidez. Então eu aumento um pouquinho na pós-produção, mas bem pouco. O segredo, gente, para você ter uma foto nítida, no meu ponto de vista, são dois segredos, na verdade. Um, é um foco preciso, tá? Então, se você tem um foco bem preciso, você já tem uma nitidez boa. E o outro, eu acredito nisso, é você ter uma lente, que você tem uma abertura grande, para que você consiga deixar essa diferença do fundo e do objeto principal grande, ou seja, essa diferença de foco, né? Quando você tem um desfoque muito grande, automaticamente o seu objeto ali na frente ele já vai estar bem mais focado, então isso já dá aquela sensação da foto mais nítida. Quem conhece meu trabalho vai entender, acho que vai concordar, que quase sempre, quase nunca vocês vão ver, se eu tenho um tanto de gente na foto, todo mundo no mesmo foco. Então, mesmo que o pai, a mãe e os dois filhos, por exemplo, o pai e a mãe acabam ficando fora de foco. Isso é porque eu fotografo bem aberto. No newborn, eu chego a 1.8, 2.0 de abertura, sem problemas. Sim, isso ali somente na casa dos clientes. Deixa eu ver o que mais. Tá, acho que só, por enquanto, de pergunta aqui. Sobre pós-produção, gente. Tá, Mari, mas você tem luz diferente. Você está na casa do cliente, uma casa tem janela cinza, outra casa tem janela verde, outra casa tem janela sem cortina, outra casa tem um excesso de luz, outra casa falta luz. Certamente eu chego em casa com um produto, material produzido diferente em relação à luz. Eu equalizo isso na pós-produção. Então, a minha pós-produção hoje, ela não tem que mexer em fundo, porque o fundo já fica esticadinho. Dificilmente eu tenho que mexer em pose, no sentido assim, a não ser uma composição da pose do sapinho. Às vezes, quando o neném está com a mão no baldinho, a cabeça cai demais, eu não gosto, então eu faço muito essa pose composta também. Então, essa mexida e o tratamento de pele, essa mexida, o Photoshop e o Lightroom, eles são basicamente para isso. Porém, no Lightroom, eu equalizo bastante essa luz. Principalmente quando eu tenho... Peraí que eu estou subindo aqui. Quando eu tenho quando eu não consigo fazer igual eu mostrei para vocês aqui, o fundo do puff ou do chão mais escuro que a frente, né, que é onde o bebê tá, eu dou uma escurecida nisso na minha pós-produção. Então, provavelmente, acho que é isso que acaba deixando.
é como se fosse assim, eu tenho uma foto que eu gosto, né? Esse estilo de foto é o estilo que eu gosto. Então, eu quero que todas as minhas fotos fiquem com essa cara. Como é que eu vou fazer isso? Se eu conseguir, na hora que eu estou fotografando, ótimo, já me poupou o trabalho. Se eu não consigo, eu com essa foto em mente, eu vou trabalhar com as ferramentas que eu tenho, principalmente no Lightroom. A parte toda minha de luz eu faço no Lightroom. A única coisa que eu faço no Photoshop é a composição de fotos que precisam de composição, de fusão de fotos, né? Então, sapinho, mãozinha no queixo quando precisa, saquinho de batata. Trato a pele da criança, então tiro o vermelho, trato todas aquelas coisinhas da pele. E quando precisa, no Liquify, que é o... Como é que é em português? Dissolver, que é o dissolver. Às vezes você precisa de um ajustezinho de cabeça, às vezes tem um rostinho muito amassado, a gente dá uma corrigidinha. Então, no Photoshop eu faço isso. No Lightroom, eu faço todos os meus ajustes de luz. Eu prefiro o Lightroom para isso. Então, no Lightroom, eu faço sim esses ajustes, tá? Alguém perguntou aqui qual o segredo para deixar os olhinhos brilhando. Clarear um pouquinho os olhos. No Lightroom, você faz assim 2 minutinhos. Dá uma clareadinha. Não é claridade, não. É clarear. É exposição. Tá? Sheila, da nitidez, né? É isso. Pensa assim, se você tem uma coisa muito desfocada e uma coisa que está em foco, vai ficar muito desfocada e muito focada. Automaticamente, pouco nítido e muito nítido. É bem por aí. E as minhas sessões de gestante, gente, eu faço todas do início ao fim na abertura 1.8. Hora nenhuma eu tiro da abertura 1.8. Então, eu acho que isso que dá essa sensação, muita gente me pergunta sobre a questão da nitidez nas fotos,